O Corinthians tem o Campeonato Paulista, que está em andamento, e estreia na Libertadores dia 28 de fevereiro. Jogará as partidas de grupo de fevereiro, final de fevereiro, até metade de maio. E entre alguns jogos teremos um espaço longo. Por exemplo, no mês de março nós não teremos muitos jogos. As equipes jogam, para os brasileiros, né? As equipes jogam no final de fevereiro e muitas delas voltam a jogar somente no mês de abril. Com esse time aí, com Danilo, com Júnior Dutra, com Casim, dá para encarar o que o Corinthians tem? Fase de grupo de Libertadores dá. E Campeonato Paulista? Vai ser suado, mas dá. Dá? E a gente tem que acreditar porque o Corinthians consegue fazer coisas extraordinárias. Como, por exemplo, o Love ressurgiu no Corinthians. O Adriano, mesmo com aquela má vontade, conseguiu fazer um gol importante contra o Atlético Mineiro no Pacaembu. E tem o Romero joga muita bola. Tem duas coisas que o Corinthians não conseguiu fazer. Fazer o Pato ser um jogador de futebol, ele é meio ator assim, ele se acha global, né? Ele se acha um artista de cinema, o jogador de futebol não é a dele. E o Casim, mas aí nem o Corinthians conseguiria fazer o Casim ser o centroavante que se espera dele. E sobre o Danilo, o que me chama a atenção é que eu acho que nesse momento talvez o Carille use essa fase do Campeonato Paulista, que o Corinthians está sacramentado na fase decisiva, para fazer uma experiência, né? É uma boa, hein? Porque você imaginar que o Danilo hoje, o Paulo lembrou que foi lá em 2011, 12, mas teve antes. Teve antes, 2011 e 12, o Quesada falou aqui, mas o Paulo já lembrou lá atrás. E teve um pouquinho depois também e já não deu tão certo. Então, 14, e são aí... E agora vem com a idade, joelhos, ficou um ano parado, né? 6 anos. 6 anos, já joelho operado. Tudo, bem então, destacado. Assim, então, assim, nesse momento, o ano passado, o que ele foi feito? Ele foi colocado como o cidadão do banco de reservas para premiar aquilo que o Danilo representa pela trajetória dele como papa-título, jogador de qualidade, acima da média, técnica exuberante, né? Do elenco, né? Exatamente. E aí ele fez parte dos últimos jogos do Corinthians para poder ser premiado como tudo aquilo que ele representou com a camisa do Sport Clube do Corinthians. Mas você pensar hoje que é alternativa para o comando no lugar do João Danilo, não. Eu acho muito arriscado, João. Eu acho arriscado. Eu acho que não é mais a bola do Danilo. A bola do Danilo é o cara que vai pensar no jogo. Exato. Lembra do Beckenbauer quando encerrou a carreira? Estou falando de jogador com categoria classe A. Estou botando Beckenbauer exatamente porque jogava muito mais à frente. E no final de carreira, como o Lothar Matthäus, 2 alemães, foram jogar lá atrás. Mas era diferente. Tudo bem, Paulo, eu só estou querendo o seguinte, é um posicionamento diferente, é outro talento, outra qualidade, é outro futebol. Mas pela maturidade, pela experiência e pela bola que ele tem, pelo jogo que ele enxerga, ele pode ser muito mais um passador, um organizador do sistema de meio campo, do que um cara de finalização. Eu não enxergo ele como um camisa 9, por mais que o Carille tenha testado ele. Mas não acho que seja a opção. O Carille pensa diferente. O Carille disse desde o final do ano passado que ele enxerga o Danilo só como pivô, como centroavante. E não é porque quando você for buscar no passado, você tinha atrás uma responsabilidade tática ou de preparo físico que talvez fosse menor. O Júnior jogou muito bem com preparo físico avantajado no meio-campo do Flamengo aos 37 anos de idade. Hoje, para o Danilo, na opinião do Carille, e eu compartilho... O Júnior nunca teve lesão grave, hein? E eu compartilho... O Júnior nunca teve lesão grave, ele jogou o Júnior jogou em altíssimo nível aos 37 anos de idade. Sim. O Danilo, na opinião do Carille, e eu compartilho dessa opinião, ele não tem mais a condição física de voltar, marcar o volante, participar defensivamente, que o meio-campo exige. Por isso que ele coloca numa função que o Danilo sabe fazer, não como que a referência... Ele não é centroavante, ele nunca foi. Ele sempre foi o centroavante da hora do problema. Por que ele virou centroavante em 11? Porque não tinha centroavante. Porque o Liedson estava machucado e não conseguia jogar. Ele era, na verdade, um centroavante, né? Ele é um cara que flutuava ali na frente. Ele era um pivô, ele segurava a bola, ele chamava o time, segurava no campo de ataque, esperava o time chegar. E servia como um meia pivô para outros fazerem gols. Mas se você for pensar na idade, né? Quantos hoje a gente tem com essa idade de 37, 38 anos, tá aí o Zé Roberto que se despediu para lá dos 40, que tinham vitalidade física. É porque o físico... Sem lesão. Exatamente isso que eu falei do Júnior. Quando você lembrou do Júnior, do Leandro Gil, foi o cara que nunca teve uma lesão. Então chegou aos 37, 38 anos, jogando bem... Paulo, nesse esquema de um volante, a linha de 4 e o homem da frente, o Danilo pode funcionar mais sendo esse homem lá da frente fazendo o pivô, porque ele vai trabalhar numa faixa
menor, então não vai se cansar tanto. E aí mas entra a zagueirada tá ali, né? Mas ele é um cara que segura, né? Ele sempre segurou. Mas é que ele é um cara alto, ele é um cara forte. Ele não é a solução, Agora, ele é o remendo. Só para concluir, nessa linha de 4, se o Jadson, que está um pouco mais preparado que ele, já foi jogado para o meio, porque pelas pontas ele não consegue fazer a função de ajudar o lateral, de seguir o lateral adversário. Nunca foi a do Jadson também, correr atrás de ponta, Ok. Mas o Danilo, se comparar... Se comparar o Danilo com o Jadson e o Rodriguinho, ele vai conseguir fazer menos do que esses dois fazem no meio-campo. Eu acho que, antes de tudo... Esse é o grande problema. A gente precisa se certificar de que o Danilo realmente vai conseguir voltar a jogar isso que eu acabei de falar. Com regularidade. Como experiência, acho que vale. Esse é o ponto. Ele está um ano e meio parado, mais ou menos. Mais até, né? Por aí. Dessa lesão. Sim. Dessa lesão. Sem falar das anteriores. Já não é nenhuma criança. Sempre foi um jogador que dependeu muito do físico. Eu não estou dentro do Corinthians, não sou médico, não sou fisiologista, não sou preparador físico, mas olhando de fora, pelo que a gente acompanha de futebol, eu acho que vai ser difícil imaginar que o Danilo vai jogar com regularidade ao longo da temporada. O que eu vejo para ele é entrar uma vez ou outra num segundo tempo em determinadas partidas. Por isso, não dá para contar com ele como alguém que vai ser um pode ser prioridade. Pode ser prioridade para a posição. Ele não é a solução, ele é a alternativa. Ele vai ajudar aqui e que será testada no campeonato estadual. Então, experiência. Que é o momento adequado para testar isso aí. Não vai ser o cara que vai jogar sempre a frase do PVC. No ataque do Corinthians. Ele é a alternativa, ou seja, o Corinthians ainda precisa buscar a prioridade. Claro que sim. E eu acho que não é nem alternativa, primeiro. E o Carille, ali na entrevista coletiva, disse isso. Ele falou, vamos buscar, mas sem pressa, conversamos hoje, porque temos que fazer a contratação certa. Até porque, nessa função, não há sobra no mercado. Exatamente. É um jogador que precisa ser escolhido direitinho para encaixar ali e não é uma peça agora, que esteja sobrando. Corre o risco de você não ir atrás desse cara e sentir nos 6 jogos da Libertadores... Que não deu mais, aí já era. Que faltou. Aí, amigo, acabou. E o grupo do Corinthians é um grupo difícil. E não é um grupo Mas qualquer. a minha pergunta lá de trás, com o que tem aí, com esse time, com esse grupo de hoje, Campeonato Paulista, fase de grupos da Libertadores, dá pra encarar? Dá caldo, João. A tendência é que seja... encarar. Joga. E quando eu disse encarar, eu digo, dá pra disputar o título do Paulista e se classificar no grupo? Vou te responder. Se tivesse com o Jô, eu cravaria aqui. Se o Jô tivesse aí, aquele time do ano passado fechou muito legal com a presença do Jô. Não tem ninguém que faça... O Danilo poderia fazer o que o Jô fez. Só que o Danilo de 2011, 2012. Então a gente precisa esperar. Também não dá para ficar, a gente não tem bola de cristal aqui. Se for o Danilo de 2011, 2012... Não é mais. Não, então eu também não posso falar que não é mais. Não é mais. O Eugênio falou, a gente precisa primeiro ver o cara voltar... Porque é o seguinte, o Danilo é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Sim. A mídia dele é zero, ele é igual o Rivaldo. A gente fala muito pouco do Danilo, é um dos maiores vitoriosos do futebol brasileiro. O que esse cara jogou no Corinthians e o que esse cara já havia jogado no São Paulo e antes lá no Goiás, é brincadeira. Só que a gente reconhece, mas o grande público não reconhece o tamanho Talvez até pelo cara. jeitão dele, é um cara que... Agora, as informações... É o perfil rival. As informações que nos treinamentos ele tem surpreendido nessa função e tem ido muito bem. Sim. É o que se comenta lá no Sabe qual é o grande... O Casim tá muito bem nos treinos também. Isso tá... Não, eu tô Mas falando o Casim treina? Eu tô falando sério, porque quem acompanha os treinos diz que o Casim tá bem nos treinos. Gente, a gente tem que também... A gente precisa... Eu nem prouxa falar, né? Treino, jogo é jogo. Eu não tô Mas é no treino que se prepara pro jogo. Eu não estou brincando com a informação do João, eu só estou dizendo que uma coisa é o treino, outra coisa... A intensidade nunca é a mesma. É o jogo. É diferente de você encarar o zagueirão lá... Peraí, a intensidade não é a mesma, ok, beleza, mas não é no treino que se escala? Sim. O cara ganha posição no treino. Mas ele vai ganhar posição onde, pô? Vai ganhar posição no treino, pô. Nos jogos também. É diferente você encontrar se ele não treina bem, ele não é escalado pra jogar. É diferente você encontrar Pra jogar, ele tem que treinar bem. Ou não. Ou chega no nome. Por isso a experiência do Campeonato Paulista. A gente voltou para um assunto que está encerrado. A gente está discutindo. O Carille está falando do Danilo e do Júnior Dutra. A gente está voltando para o Casim, que nesse momento é uma opção paralela. É que o Quesada é fã do Casim, então ele volta para falar do Casim. Ele está saindo do time. Eu vou explicar. Para responder a tua pergunta, João, para responder a tua pergunta, se dá para ser campeão paulista e para brigar pela vaga na Libertadores, o que eu acho que é a razão pela qual pode ser que dê
é que o Carille tem certeza que não dá, que tem que trabalhar. Quando ele fala que ele está trabalhando o tempo inteiro o Juninho pro Capixaba, que deu passe para gol, que foi na linha de fundo, que impressiona pela qualidade técnica, mas está trabalhando na parte defensiva, quando ele diz que está trabalhando alternativas na frente, que pode jogar com o Luca por dentro, pode ter o Danilo como pivô, ou pode ter o Júnior Dutra, mas que o time tem que entender como é que o Dutra funciona para não lançar a bola longa, porque ele não vai chegar. O Cleiton é o homem de meio campo, ele está entendendo que o time não está pronto e que ele precisa organizar para chegar na fase final bem. Porque ele sabe que hoje não tá bom. Mas, apesar de não tá bom, tá melhor que o São Paulo e o Santos. Você quer explicar aí, Cassara? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que você citou um exemplo legal. O Danilo está arrebentando nos treinos. Está indo bem nos treinos. Isso não quer dizer que ele vai arrebentar nos jogos oficiais. O Casim também esteve arrebentando nos treinos. E a gente viu o que aconteceu com o Casim. O Casim arrebentou nos treinos? Ele foi muito bem nos treinos, foi elogiado. Quem acompanhou de perto os treinos falou, o Casim também fez gol em treino. Você mesmo soltou um dos gols aqui, ficou me cutucando. Aí, tá vendo? Não, ele fez o gol do título. Contra o Avaí. Não, mas teve um treino aí que ele fez gol aí, falou, tá vendo? É um novo Casim. Tá... Eu sei que é o seguinte, claro que treino é treino, jogo é jogo. Quem disse isso? Neném Prancha. Neném Prancha. Mas o Edmundo outro dia falou aqui. Neném Prancha foi técnico que existiu. Parece que a gente fala em Neném Prancha. Parece que é uma entidade que circula. Então, o Neném Prancha falava isso. Neném Prancha foi técnico de futebol de praia. Treino é treino, jogo é jogo. E o Edmundo falou outro dia aqui. O jogador ganha posição no treino, no dia a dia. E é claro que é diferente, mas o Danilo tem agradado ao Carille nos treinamentos. O jogador ganha posição no treino. E perde no jogo. O Edmundo tem que concluir. Sim, mas para jogar tem que treinar bem. Não, perfeito. Aí o Casim treina bem, ele vai pro jogo. Se o cara treina mal e é escalado, ou o treinador é incompetente ou ele tem padrinho. Só pode ser isso, né? Então, se o cara treina bem, ele pode ter a chance no jogo. Ou então é amigo do presidente. Por exemplo, eu tenho certeza, Flávio Vinick,